Vários caminhões de cristais de mana seguiam a Tóquio no Japão, e assim que chegaram, começaram a descarregar vários cristais de mana perto de um portal gigantesco de Rank S que havia se aberto nessa cidade. O caçador de Rank S nacional, o Yuri Orloff, analisava a situação e comentou que 200 mil cristais de mana deve ser o suficiente para fundir mana na região. E ele começa a explicar que criaria uma barreira de mana perto do local e por isso espalharia vários desses cristais ali perto. Assim, a barreira se alimentaria desses cristais de mana para se manter ativa. Mas tinha um problema com isso. Por algum motivo, aquele portal parecia estranho para o Yuri Orloff e o associador que estava com ele percebeu isso. Então o associador pergunta para o Yuri se tinha algum problema ou algo de errado com aquilo. Yuri, ainda hesitando com as coisas, fala que a barreira mágica estava perfeita, mas tinha alguém por perto. Então, percebendo que tinha alguém perto, ele dá um grito perguntando quem estava naquele local também. É claro que ninguém respondeu. Nesse momento, o agente acha isso tudo estranho e confuso ele comenta que a quebra de dungeon só aconteceria amanhã. E ninguém teria coragem de ficar por ali sabendo disso. Yuri dá um sorriso e responde que nunca disse que era uma pessoa que estava ali. E isso deixou a gente surpreso, e a gente vê que no alto de um prédio próximo, alguém observava tudo aquilo. E era alguém que a gente já conhece, um Sung Yuan, o pai do Sun Ji-Ho. Analisando toda aquela situação, ele comentou que o Yuri era um cara esperto, mas vendo da onde ele tirou seus poderes, isso não deveria ser uma surpresa. E bom, com seus olhos brilhando, parecia que tudo estava acontecendo como esperado. Pois ele comenta também que a tragédia estava prestes a começar. Aquele gigantesco portal de Rank S do Japão logo se romperia. Enquanto isso, a área ao redor do portal estava fortemente vigiada. Guardas estavam patrulhando o perímetro e tanques de guerra estavam posicionados. E também os caçadores de Rank S do Japão estavam aguardando. E bom, um dos caçadores de Rank S, analisando toda a situação, começa a perguntar se era realmente necessário chamar o exército para patrulhar aquela área. Um novo líder chamado Sugimoto respondeu sem hesitar que se por algum motivo eles precisariam ganhar tempo para que os caçadores se preparem. Kanai, outra caçadora também de Rank S, comenta que basicamente os soldados então serviriam como os escudos humanos. O outro caçador de Rank S comenta que no fim das contas o exército não é tão diferente deles assim, já que todos eles estavam na linha de frente e também correndo perigo. E isso só provava o quanto os seres humanos são frágeis em frente a um desastre. Enquanto isso, Yuri Orloff estava caminhando pelas ruas, observando a barreira ativada. E ele fala que tudo estava perfeito e também estava no lugar. E que talvez ele pudesse fechar esse portal de Rank S sozinho. E que seria incrível as pessoas dizendo que ele foi o primeiro a fazer isso. Mas logo ele muda de ideia e comenta que ele não poderia ser tão egoísta assim, já que afinal havia outros caçadores ajudando. E sorrindo, ele pega uma garrafa de bebida e abre ela. E o agente japonês olha para ele surpreso com isso. E ele tenta falar que as bebidas alcoólicas são proibidas devido à situação. Yuri, com um sorriso no rosto, fala para ele relaxar, pois ele só estava comemorando, pois agora ele estava prestes a dar um show. Ele então pergunta quantos caçadores de Rank S estão prontos para ajudar no combate. O agente responde que no total de caçadores de Rank S são 15. Yuri então, com um tom debochado, pergunta se é só isso. Só 15 caçadores de Rank S? Tinha muita pouca gente para ver o seu espetáculo. Ele então pergunta sobre os Estados Unidos. Eles realmente não mandaram ninguém para ajudar o Japão? O agente então explica que um portal de Rank S também apareceu, e não foi só no Japão que está aparecendo esses portais. E fora isso, portais surgiram na Inglaterra e na Índia, todos ao mesmo tempo. Yuri comenta que o mundo inteiro está com falta de caçadores, e enquanto ele estava conversando com a gente, um barulho começou a ecoar no local. E isso não era nada menos do que o portal se rompendo e a quebra de dungeon começando. Enquanto isso tudo estava acontecendo no Japão, em um hospital da Coreia, o Sun Ji-Ho finalmente acordou. Lembrando que depois de derrotar o arquiteto, ele acabou desmaiando de cansaço. E agora estava se recuperando dessa luta muito louca. Yoji-Ho então entrou no quarto que o Sun Ji-Ho estava e quando viu ele acordado, começou a chorar. Isso deixou o Sun Ji-Ho muito confuso sobre o que estava acontecendo. Então, Yoji-Ho explica o que aconteceu depois de enxugar as lágrimas. Ele comenta que os caçadores achavam que o Sun Ji-Ho tinha morrido
pois ninguém esperava que o Sung-Ji-Woo fosse dormir por 3 dias inteiros. Isso deixa o Sung-Ji-Woo chocado ao perceber que dormiu por todo esse tempo. E ele se pergunta se realmente estava tão exausto ao ponto disso. Ele também começa a refletir que nos últimos dias ele mal teve tempo para descansar. E além disso, ele não conseguia esquecer as imagens que o arquiteto fez ele ver. Mas, então ele pergunta pro Yoo Jin-ho o que estava acontecendo no mundo, já que ele também estava curioso sobre o que aconteceu do portal de Rank S do Japão. E bom, Yoo Jin-ho ficou muito triste e nesse momento vimos o que aconteceu no Japão. E era basicamente os caçadores ao lado dos soldados, mas o medo era visível nos olhos de todos. Gigantes estavam saindo daquele portal de Rank S e um deles era extremamente forte. Ele avançou sem hesitar e um dos caçadores gritou assustado, já que um boss de dungeon está saindo do portal como se fosse um monstro qualquer. Porém, o Yuri Luffy não parecia nem um pouco preocupado com isso, e confiante ele comentou que aquilo não era um problema. E com seu poder, ele falou para todos os caçadores apenas observarem. Assim, ele absorveu a mana dos cristais e ergueu uma barreira colossal e prendeu os gigantes dentro dessa barreira. O plano parecia perfeito, mas um dos gigantes ergueu o machado e bateu nessa barreira. Yuri começou a rir perguntando se aquilo era sério, se eles achavam que um monstro de um rank A podia quebrar a sua barreira. Porém, antes que ele pudesse se gabar mais, um gigante ainda maior apareceu. Ele empurrou aquele gigante que estava na frente dele e essa criatura era colossal. Nenhum gigante chegava perto do tamanho que era ele. E quando ele usou sua lâmina para atacar a barreira foi quebrada com um único golpe. E voltando pro presente, o Yoo Jin-ho comentou pro Sung-Ji-Woo que a raid do Japão falhou miseravelmente. E bom, enquanto isso vemos o pai do Yoo Jin-ho desmaiado novamente em seu escritório. E ele tinha dormido quase por 24 horas seguidas. E bom, seu assistente já estava pronto para levar ele para o hospital, caso passasse dessas 24 horas. E enquanto ele estava conversando com seu funcionário, ele descobriu que uma paciente conseguiu acordar desse sono eterno. E essa paciente seria a mãe do Sung-Ji-Woo. Lembrando que o pai do Yoo Jin-ho tem a doença do sono eterno. Além disso tudo, alguém estava ali para vê-lo. Era a filha dele. E voltando para a história do Japão, o Yuri tinha sido lançado para longe pelo gigante. E ele estava completamente aterrorizado. E o monstro simplesmente engoliu ele. E quando devorou o Yuri Olof, os canhões começaram a disparar contra esse gigante. Mas por mais que vários mísseis atingissem ele, não causava nenhum tipo de dano. Nem mesmo aos gigantes menores. Apesar do bombardeio, tudo ali era inútil. E até mesmo o líder que estava responsável pelos caçadores Rank S reconheceu que essa arma não funcionaria contra eles. Assim, ele ordena que os caçadores de Rank S partissem para o ataque. E com isso a guilda Draw avançou na direção dos gigantes. E o plano deles era basicamente cegar esses gigantes para limitar os seus movimentos. Kanai e Hyde avançaram contra um dos gigantes para cegá-lo, mas de repente a criatura conseguiu contra-atacar. E mesmo sendo enorme, ele era absurdamente rápido. E com um golpe, ele acertou os caçadores em pleno ar e lançou eles para longe. E bom, em um helicóptero estava sendo transmitido tudo ao vivo pelos jornalistas. A cena parecia um verdadeiro inferno. O mundo inteiro estava assistindo preocupado se os caçadores conseguiriam manter essa catástrofe. Sung-Ji-Woo estava assistindo essa transmissão e percebeu que se as coisas continuassem assim, o desastre da ilha Jeju se repetiria. E o continente inteiro corria perigo com esse portal. E ele sabia que ele precisava ajudar nesse portal. Mas antes que ele tomasse qualquer decisão, a sua irmã entrou no seu quarto e pediu para ele não ir para lá. Ela sabia que, conhecendo Sung-Ji-Woo, claro, né, ele estava pensando em viajar para o Japão. Sung-Ji-Woo então olhou para ela e falou que não iria. Afinal, depois de tudo que passou, ele merecia um descanso. E ele fala para Jaina não se preocupar com ele. Depois disso, ele foi para uma praça, se sentou num banco e começou a conversar com Bero, a formiga das sombras. Ele pergunta se o Bero estava assistindo novela enquanto estava vigiando a sua irmã. O Bero até hesitou, mas era óbvio que sim. Sung riu e perguntou como a Jaina estava. Bero então responde que a Jaina não estava nada fora do comum. Ele comenta que ela estava dormindo bem todos os dias. Mas mesmo assim, o Sung-Ji-Woo tinha certeza que a sua irmã estava ainda traumatizada pelo ataque na escola. E ela nunca tinha tentado impedir o Sung-Ji-Woo de ir para uma raid, exceto na sua primeira vez na vida. E enquanto caminhava, ele começou a se perguntar o que ele deveria fazer. E de repente um carro para ao seu lado, e ele foi levado até o pai do Yoo Jin-ho. Ele cumprimenta o Sung-Ji-Woo e se apresenta, pois os dois nunca tinham se encontrado até aquele momento.
E ele foi logo direto ao ponto. Ele disse que não acreditava que dinheiro comprava tudo, mas que gostaria de fazer uma proposta. Assim, ele coloca um cheque em branco sobre a mesa e fala que espera que o Sun Ji-Woo veja isso como sinal da sua sinceridade. E o Sun Ji-Woo entendeu na hora que aquela conversa seria uma conversa um pouco mais difícil, né? Então, o Sun Ji-Woo olha pra ele e pergunta o que exatamente ele queria comprar dele. O presidente calmo olhou pra ele e falou que ele tem a mesma doença que a mãe dele teve. Isso deixa o Sun Ji-Woo muito surpreso e ele pergunta se o Yo Jin-ho sabia disso, mas ele falou que não. E ele comenta que além do seu médico, apenas mais 3 pessoas sabem disso, e que agora o Sun Ji-Woo era a quarta. E ele comenta que enquanto procurava tratamento, acabou descobrindo da história da mãe do Sun Ji-Woo. E ele pediu pro Sun Ji-Woo contar a verdade pra ele sobre o que tinha acontecido. Ele comenta que se ajudá-lo, nunca esquecerá disso. E Sun Ji-Woo percebeu que aquela decisão era um pouquinho complicada, pois a decisão que ele tomasse mudaria tudo a partir dali. A cidade estava em chamas. A quebra da dungeon destruiu literalmente tudo, deixando o cenário praticamente de apocalipse. E dentro de um helicóptero, os repórteres observavam tudo isso assustados, e eles comentam que aquilo era um verdadeiro pesadelo, pois parecia que qualquer vida humana estava sendo apagada. E os gigantes estavam quebrando tudo e devorando as pessoas sem piedades, mas os jornalistas acreditavam que estavam seguros, já que estavam voando alto demais para os monstros alcançarem eles. E além disso, como eles não estavam em um helicóptero militar, eles não deveriam chamar atenção. E no meio desse caos, um gigante se destacava muito mais do que os outros. E diferente dos outros gigantes, ele estava parado em frente ao portal, enquanto os outros gigantes estavam destruindo toda a cidade. E bom, parecia até que ele estava esperando por alguém, já que ele estava parado, né? Um dos repórteres comenta que aquele monstro nem parecia estar vivo de verdade, pois sim, ele se movia, mas de um jeito muito mecânico, quase como se tivesse sido programado apenas para isso. E o colega que estava do lado dele comenta que se ele realmente fosse apenas uma máquina, então as balas teriam que ter funcionado contra aquele monstro. E o fato era que, até agora, dos 31 gigantes que saíram do portal, apenas 2 haviam sido derrotados. E mano, já fazia 2 dias desde o início daquela destruição, e a dúvida que ficava era que será que os caçadores conseguiriam impedir o fim do país? Enquanto isso, na Coreia, a gente vê o Yo Jin-ho em choque ao ver a decisão do Sun Ji-Woo, já que ele pretendia ir pro Japão para ajudar nessa quebra de dungeon, e isso deixa o Yo Jin-ho um pouco desesperado e ele até tenta mudar de ideia do Sun Ji-Woo, perguntando se ele não viu as notícias, pois aquilo era totalmente diferente da Ilha Jeju. E esses monstros eram tão grandes que nunca foi visto um gigante tão alto. Mas o Sun Ji-Woo calmamente respondeu que se eles conseguissem derrotá-los, a sua guilda ficaria muito famosa. Mas mesmo assim, Yo Jin-ho estava hesitando. Isso começou a incomodar o Sun Ji-Woo, pois se até Yo Jin-ho estava preocupado, pois o Yo Jin-ho sempre seguiu as ordens do Sun Ji-Woo sem falar nada, então isso significava que a situação realmente era muito séria. Então Yo Jin-ho comenta que se o Sun Ji-Woo fosse pro Japão, ele também iria para acompanhá-lo. Então ele começa a lembrar de todas as missões que eles fizeram: o Portal Vermelho, a raid da Ilha Jeju, o Covil Duplo. Mas havia um detalhe que sempre incomodou Yo Jin-ho. Em nenhuma das fotos dessas grandes batalhas, ele não aparecia ao lado do Sun Ji-Woo. E seu único orgulho era estar do lado do Sun Ji-Woo. E por mais que isso parecesse vergonhoso, ele comenta que o Sun Ji-Woo era o seu orgulho. Sun Ji-Woo então dá um sorriso e comenta que isso não era algo para um cara de filho de pai rico fazer. Mas o Yo Jin-ho começa a insistir. Até pouco tempo ele estava tentando impedir o Sun Ji-Woo de ir, mas agora ele confia nele e comenta que se ele estivesse seguro, ele provavelmente também estaria. Sun Ji-Woo olha para ele e então toma uma decisão. Ele fala que tudo aquilo era brincadeira e fala que não tem motivos para ele ir pro Japão. Então ele comenta pro Yo Jin-ho ir para casa descansar, pois ele já tinha feito um ótimo trabalho. Então Yo Jin-ho fica sem reação. Sun Ji-Woo então vai para casa e começa a caminhar pensativo. Ele comenta que não havia usado seus soldados das sombras, mas a força do arquiteto era semelhante à dele. Mas agora que estava acima do nível 100, isso só significava que existiam inimigos mais poderosos por ali. E ele reconhece que o mundo é muito grande e comenta que ele não é o único forte, e que talvez fosse hora de parar de achar que seria o único capaz de resolver tudo, pois ele não era um herói nem nada do tipo. E bom, ao chegar em casa ele encontra sua mãe preparando no jantar, e ele pergunta sobre a sua irmã, e a sua mãe comenta que a Jaina falou que não estava com fome. E bom, Sun Ji-Woo sabia que ele precisava tomar uma decisão muito difícil naquela noite, e assim ele começa a lembrar da conversa que ele teve com o pai do Yo Jin-ho. E bom, o pai de Yo Jin-ho tinha oferecido um cheque em branco pro Sun Ji-Woo,
esperando que o Sun-Jiwoo ajudasse com a doença dele. Ele queria saber como a mãe do Sun-Jiwoo tinha sido curada dessa doença, mas o Sun-Jiwoo comenta que se ele soubesse e quisesse vender essa situação, ele já teria dito pra todo mundo. O homem então aceita essa resposta e o Sun-Jiwoo foi embora. E enquanto ele desceu o elevador, ele começa a refletir sobre toda essa situação e comenta que aquele pode até ser o pai do Yojin-Ho, mas o Sun-Jiwoo não sabia nada sobre ele. Ele não sabia se o pai do Yojin-Ho estava realmente doente ou estava escondendo alguma outra intenção. E lembrando que a quantidade de água sagrada que ele possuía era muito limitada, e é exatamente por isso que ele era muito cuidadoso. E a oferta foi até que tentadora, mas não o suficiente para convencê-lo. E se ele tivesse que tomar uma decisão agora, ele não saberia qual escolheria. Voltando para a conversa com sua mãe, ele avisa para ela que vai sair naquela noite. E enquanto ele terminava de comer, os seus pensamentos estavam fixos em uma única certeza. E esse pensamento era que existem pessoas mais fortes que ele no mundo, mas se ele não parasse de evoluir, isso não seria problema. E ele começa a pensar que ele deve seguir em frente, enfrentando cada vez mais batalhas e ficando cada vez mais poderoso. E nesse momento a mãe do Sun-Jiwoo lembra do pai dele. Ela fala que o pai dele também saía direto quando ele recebia uma ligação sobre algum incêndio. Então, suspirando, ela comenta que vai ajudar o Sun-Jiwoo a arrumar a mochila depois que ele terminasse de jantar. E por algum motivo ela sabia que o Sun-Jiwoo estava prestes a tomar uma decisão muito importante. Enquanto isso, a Jaina estava deitada na cama, ouvindo toda essa conversa por trás do quarto. E bom, o Sun-Jiwoo sabia que ela ainda estava abalada por tudo que aconteceu e sabia que também que o incidente da escola foi um grande trauma para ela. E um pouco mais tarde, já de noite, o Sun-Jiwoo entrou no quarto da sua irmã e ele queria falar com ela, mas ele não sabia muito bem por onde começar essa conversa. Ele tomou coragem e começou a conversa comentando que ele quase morreu esses dias. Então ele olha para ela e comenta que na verdade ele sempre viveu entre a vida e a morte o tempo todo. Mas dessa vez foi diferente. Ele realmente achou que ele não voltaria e que toda aquela situação foi bem perigosa. De qualquer forma ele tinha conseguido. Ele voltou vivo para casa. E ele comenta que era grato por isso todas as vezes. Então ele iria voltar dessa vez também. Ele prometia. E com a mão na cabeça da Jaina, a Jaina estava chorando em silêncio, encolhida debaixo daquelas cobertas. Então, o Sun-Jiwoo agradece por a Jaina não ter tentado impedi-lo até aquele momento. A Jaina, caindo em lágrimas ainda, fala que ele iria da mesma forma se ela tivesse falado. E bom, Sun-Jiwoo, preocupado com a sua irmã, fala que ele vai, mas ele já volta, falando para ele lembrar da promessa que ele fez de voltar logo. E de repente as sombras começaram a envolver o seu corpo, e eram seus soldados das sombras surgindo ao seu redor. E olhando para sua irmã, ele fala para ela não se preocupar, pois não importa o quão longe ele esteja, ele sempre, sem exceção, irá protegê-la. E depois de um tempo, na Associação de Caçadores da Coreia, o presidente Google-hye estava participando de uma coletiva da imprensa. E o Sun-Jiwoo também estava nessa coletiva. E bom, isso era para mostrar a decisão do Sun-Jiwoo. O caçador mais forte da Coreia tomou a decisão junto com o presidente de que iria ajudar o Japão. E pouco tempo depois, o Sun-Jiwoo e o Yojin-Ho também partiram para o Japão. E bom, Yojin-Ho como sempre estava carregando uma mochila cheia de equipamentos para raid. E no aeroporto, as pessoas ficavam surpresas a vê-lo andando assim, enquanto os seguranças estavam tentando manter a multidão de fãs e jornalistas. A guilda Radin estava finalmente se movendo para o Japão. E bom, ao anoitecer vemos a situação da cidade do Japão. Vários soldados estavam tentando resgatar as pessoas feridas, mas os abrigos estavam lotados. E um dos soldados avisou que só havia espaço para 3 ou 4 pessoas a mais, no máximo. Mas um senhor desesperado avisou que havia pelo menos mais 10 feridos ali com ele. E com toda aquela situação, o soldado infelizmente tinha que ser frio. Ele comenta que eles não têm tempo para se preocupar com quem estava à beira da morte, pois os gigantes estavam vindo. E que se ficassem ali, todos eles iriam morrer. Mas mesmo assim, um casal de idosos recusou a deixar alguns feridos para trás. E eles tinham prometido protegê-los até o fim. Vendo aquilo, um dos soldados japoneses começou a hesitar. Ele não podia ver tudo aquilo e deixá-los ali simplesmente para morrerem. Então, se aqueles 2 velhinhos iriam ficar para proteger os feridos, ele também ficaria. Mas enquanto eles estavam se preparando para resistir, de repente 2 gigantes apareceram. Assim, aquele grupo ficou desesperado e os soldados abriram fogo contra os monstros, mas as balas não pareciam fazer efeito. Um dos gigantes então levanta a mão para esmagar esses civis. E foi exatamente nesse momento que algo inesperado aconteceu.
uma sombra gigantesca surgiu do céu, e essa sombra era uma lança negra que surgiu do nada e atravessou os peitos dos gigantes. Assim, ele derruba o gigante no chão, e os soldados ficaram em choque. Eles se perguntam o que era isso, e ao olharem para trás, eles veem uma criatura gigante feita de sombras. E não era ninguém menos que o Jaima. Os soldados japoneses mal podiam acreditar no que eles estavam vendo, e antes que pudessem reagir, o Sun Jiwoo apareceu. E caminhando lentamente sobre o soldado, ele comenta que aquilo foi perigoso e que parecia que ele teria que mudar o local daquela batalha, pois eles estavam perto demais do hospital. Enquanto falava com o soldado, pedaços do prédio começou a cair na direção daquele casal de idosos. Mas então, Yojinho chega, ergue seu escudo e protege aquele casal de velhos que ficou para ajudar os feridos. Sun Jiwoo então toma a frente de todos e fala pro Yojinho que ele fez um bom trabalho. E olhando para os gigantes, ele já se prepara e a batalha estava prestes a começar. Então Yojinho acabou de salvar mais umas vítimas do ataque daqueles gigantes, e Sun Jiwoo então fala pra sua nova sombra, a Jaima, aquela que ela conquistou, que também é de Rank S, avance. O Jaima, essa criatura imensa feita de sombras, empunhava uma lança mortal e atacava sem parar os gigantes. E os gigantes, que antes pareciam invencíveis, agora eram triturados por esses tridentes que o Jaima levava. E um a um caíam no chão derrotados. E sem perder tempo, Sun Jiwoo invocou uma das suas adagas negras. E em um movimento ágil, ele correu sobre o corpo de Jaima e saltou no ar. Assim, ele corta as cabeças dos gigantes com extrema facilidade. Enquanto isso, do outro lado do mundo, no Estados Unidos, no estado de Maryland, leste dos Estados Unidos, a tensão também estava complicada, pois um enorme portal de Rank S também abriu naquele lugar. E os caçadores americanos também estavam conversando sobre o que estava acontecendo no Japão. Um dos caçadores comenta que ouviu dizer que a Selner tentou conseguir um segundo despertar para o Sun Jiwoo, mas não conseguiu. Outro caçador deu uma risada com um tom debochado, e ele comenta que se ele pensa que ele pode enfrentar inimigos assim sem limites, estava apenas cavando a sua própria cova. Então outro caçador comenta que todos eles conseguiram mais poder graças à senhorita Selner, e que eles sabiam que existia um limite para a força dos caçadores. Então um outro caçador comenta que ele teve provavelmente um segundo despertar, mas mesmo assim não conseguiu upar com a senhorita Selner. Então o outro caçador do meio comenta que ele provavelmente já deve ter enlouquecido com seu próprio poder, e que ele provavelmente achava que aqueles insetos fracos deles estão no mesmo nível dos gigantes. Então os caçadores começaram a apostar quanto tempo o Sun Jiwoo sobreviveria, 1 ou até 2 dias no máximo. Mas aí alguém interrompeu essa conversa, e não era ninguém menos que o Thomas Andres, o caçador mais forte do mundo. Com um sorriso no rosto, então, ele fala que aposta a guilda dele que ele iria sobreviver. E bom, o clima ficou tão pesado porque ninguém ousava desafiar o Thomas Andres, né? Porque é o Thomas Andres. Ele então comenta que, deixando as apostas de lado, eles provavelmente deveriam estar mais preocupados com o portal de Rank S que também surgiu do lado deles. E ele comenta que a quebra de dungeon provavelmente vai acontecer amanhã, e que ele tem certeza que amanhã também será bem divertido por ali. Os caçadores ficaram em silêncios e comentam que o Thomas Andres realmente é um destruidor de clima, né? Mas mano, o Thomas Andres ele é muito forte, e ele vai ser um dos caçadores mais importantes da história da Guerra dos Monarcas. Ele então comenta que o verdadeiro espetáculo provavelmente está acontecendo no Japão e que ele queria estar lá agora. E voltando para Tóquio, o caos estava tomando conta da cidade inteira, e os repórteres estavam sobrevoando a cidade para transmitir as imagens chocantes ao vivo para os cidadãos. E ele na câmera fala: querido telespectadores, conseguem acreditar no que estão vendo? As invocações do Sun Jiwoo estão derrotando os gigantes, e as formigas sombras estavam devorando aqueles gigantes vivos, e o pânico também não parava. As ruas estavam sendo destruídas e prédios estavam desmoronando. E em meio a tudo isso, uma garotinha perdida estava tentando fugir desesperadamente de um dos gigantes, mas o gigante estava prestes a esmagar ela com a sua mão. Mas então, em uma velocidade absurda, uma sombra apareceu e arrancou o braço do gigante com um único golpe. E não era ninguém menos que o Igris, uma das sombras mais fortes do Sun Jiwoo, com aquela espada do Rei Baran. E o gigante ficou muito bolado com isso e até tentou contra-atacar o Igris. Mas podemos ver que tem uma sombra pulando na direção do gigante. E não era ninguém menos que Iron, o tanker das sombras do Sun Jiwoo. Ele surgiu do nada e com o seu machado, o cara simplesmente dá uma machadada na cabeça do inimigo, e com esse golpe o crânio do gigante rachou e ele caiu no chão.
Então, eles derrotaram o gigante com extrema facilidade. Aryo então ergue o braço e dá um rugido de vitória. Em meio a tudo isso, Sun Jiwoo estava analisando as suas sombras derrotando os gigantes e tudo estava saindo como planejado. E um dos soldados japoneses, ainda em choque, agradeceu profundamente o Sun Jiwoo. Sun Jiwoo então, por não falar japonês muito bem, ele apenas dá um joinha pro soldado, mas ele até tenta falar um pouco, falando você, bom, bravo guerreiro. Por ele não conseguir falar bem, ele falou assim. O soldado então, olhando pro Sun Jiwoo, agradece ele. Sun Jiwoo então olha pro seu amigo Yojinho e fala para ele levar o soldado para um abrigo e ficar em segurança com ele. Yojinho concorda e vai levar o soldado para ficar seguro. E agora, sem distração, o Sun Jiwoo vira pros gigantes caídos. E o que você acha que ele vai fazer, né? O que será que ele vai fazer? É hora da verdadeira diversão começar, galera. Aqui ele vai falar a famosa palavra, erguendo sua mão, fala, ergam-se. E assim, as sombras começaram a surgir dos cadáveres dos gigantes. E agora, finalmente, o Sun Jiwoo estava prestes a adicionar vários gigantes no seu exército das sombras. Enquanto isso, a inteligência japonesa estava de olho nos lugares que o Sun Jiwoo havia limpado. Shizuoka, Takayama e Naganoshi foi recuperada, e um corpo de gigante foi encontrado em Nakasukawa. O presidente da Associação de Caçadores do Japão não fazia ideia de como isso era possível. E ele comenta que o Goto realmente estava certo, pois o olhar que o Sun Jiwoo olhou para o presidente quando eles se conheceram eram diferentes. E ele já tinha visto vários outros caçadores, mas o Sun Jiwoo estava em outro nível. E ele era tão forte, pois só de estar perto do Sun Jiwoo, o Matsumoto já começava a suar frio. Então, cumprimentando o Sun Jiwoo e dando boas-vindas, ele pede desculpa por ir direto ao ponto, mas eles estavam em uma situação complicada. E os gigantes estavam indo em direção a Osaka e ele pede para que o Sun Jiwoo comece por aquela cidade. E bom, mesmo reconhecendo a força do Sun Jiwoo, o Matsumoto duvidava que o Sun Jiwoo poderia defender tudo aquilo sozinho. A ideia principal era que o Sun Jiwoo pudesse ganhar tempo para que o Japão pudesse entrar em contato com outros caçadores em outros países. Mas então Sun Jiwoo responde que ele não iria defender Osaka. Isso deixa todos os membros e políticos da Associação de Caçadores em choque e o Matsumoto pergunta, então o que o Sun Jiwoo pretendia fazer? E nesse momento vemos o presidente em choque não conseguindo acreditar, já que o Sun Jiwoo pretendia enfrentar todos aqueles gigantes sozinho. Então qual era o plano dele? Então, depois disso voltamos para o campo de batalha onde Sun Jiwoo já estava agindo. Então ele começa a invocar sombras dos gigantes derrotados. E bom, sem muita criatividade para os nomes, o Sun Jiwoo apenas nomeia eles de número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Então Bero chega com novas informações falando que outro inimigo foi derrotado. Sun Jiwoo então comenta que aquele seria então o número 6. Bom, Yojinho também estava ali e Sun Jiwoo comenta que logo ele poderia descansar. E até agora, tudo tinha sido relativamente fácil, mas isso era apenas o começo. E as sombras que o Sun Jiwoo espalhou pelo Japão estavam ajudando os caçadores a enfrentar os gigantes. O Feng, por exemplo, também conhecido como Tusk, estava derrotando os inimigos com suas chamas. E bom, os outros caçadores estavam dando suporte para suas sombras. E Sun Jiwoo estava bem confiante e comenta que com a quantidade de mana que ele tinha naquele momento, o único cenário possível seria a vitória. Em outro local do campo de batalha, Tank e os outros ursos de gelo estavam derrotando outro gigante. E os caçadores de rank mais baixos estavam ali impressionados. E Sun Jiwoo, observando a cena, concluiu que não tem como aqueles gigantes derrotarem os seus soldados das sombras, pois a regeneração das suas sombras, junto com a mana ilimitada do Sun Jiwoo, era absurda. Mas o problema era outro. Enquanto essa quebra de dungeon acontecia, outras dungeons também estavam se quebrando em todo o Japão. E além dos gigantes, outros monstros também estavam aparecendo, forçando a evacuação e espalhando caos. Esse já era o 7º dia da crise e Sun Jiwoo estava caminhando por uma cidade destruída enquanto viu um portal no fundo dessa cidade. O cenário era um completo desastre e bem na frente do portal um gigante estava de guarda. E de repente alguém se aproximou. Era Hanekawa, aquela tradutora do Goto de rank A da guilda Drowsword. Sun Jiwoo reconheceu ela na hora e perguntou se não tinha mesmo outro caçador por ali. E ela comenta que não, que era só ela que estava em Tóquio de todos os outros caçadores. E a destruição na cidade foi muito complicada e os gigantes tinham partido para outros lugares do Japão. E no meio de toda essa guerra, 17 caçadores de rank S foram enviados. E eram 6 japoneses, 2 chineses, 3 canadenses, 2 indianos, 1 russo e 1 inglês.
e eles tinham se dividido em 6 grupos, e entre os caçadores de Rank S mortos estava ninguém menos que Yuri Orlov. Também Hanzaka Giko da Guild Spirit e Lucas Royle do Canadá. E a caçadora comenta que pela forma de agir, os gigantes pareciam muito mais fortes do que boss de um portal de Rank A. Sun Jiwoo então começa a refletir que se 3 caçadores de Rank S morreram, então é óbvio que vários de caçadores de Rank A ou B ou até menores perderam suas vidas. Então a tradutora continua e fala que ao todo 31 gigantes apareceram e um deles estava cruzando o oceano para a China. E que o Japão provavelmente não teria poder para impedir toda essa destruição que poderia acontecer, mas graças ao Sun Jiwoo, por mais que o dano fosse grande, ele evitou muita coisa, e que os poucos gigantes que sobraram estavam sendo exterminados pelas sombras do Sun Jiwoo. Então Sun Jiwoo, analisando toda a situação, percebeu que o único gigante que sobrava era o que estava protegendo o portal. Ele olhou ao redor e percebeu que a cidade em chamas lembrava ele muito daquele castelo demoníaco de 100 andares, mas era apenas uma semelhança que lembrava. Ele começa a refletir que o arquiteto do sistema já estava morto e que seu corpo verdadeiro já provavelmente teria sido destruído. Mas se essa destruição da cidade fosse o que estava por vir, então Sun Jiwoo já sabia o que ele tinha que fazer. Ele precisava impedir isso de qualquer jeito e que para isso ele precisava se tornar ainda mais forte. Afinal, o seu desejo sempre foi o mesmo: alcançar um poder ilimitado. E nesse momento, Sun Jiwoo percebe que suas sombras finalmente chegaram e agora, finalmente, era a hora de começar. E entre os reforços vemos a caçadora de Rank S, Akanai Takawa. E o vice-líder da guilda Drowsword também estava lá, o Raid Shujimoto. Akanai achava aquela batalha totalmente uma chatice, mas o Matsumoto tenta animá-la, dizendo que pelo menos eles chegaram até ali vivos. Ela sabe que ele tem razão, mas não consegue ignorar o fato de que Sun Jiwoo chegou ao Japão e simplesmente, com a chegada dele, derrotou vários gigantes, sendo que os caçadores de Rank S do Japão mal conseguiam tocar neles. Parecia até que o Sun Jiwoo estava dizendo como eles devem limpar a bagunça. Ela comenta que ele é um cara muito irritante e que no fim das contas ele era apenas um invocador. E voltando para a batalha, as sombras do Sun Jiwoo começam a aparecer de uma a uma. E seu exército das sombras finalmente estava reunidos todos ali. E eles haviam limpado várias cidades já, eliminando os monstros que estavam espalhados depois daquela quebra de dungeons. Igris, Fang e Iron se ajoelham diante do Sun Jiwoo. E Hanekawa, a tradutora do Goto, fica surpresa com toda aquela cena. E logo em seguida o Tanque, o líder dos Ursos das Sombras, chega acompanhado por Jaima, o líder das Najas das Sombras. E para completar, não podia faltar a sombra mais poderosa do Sun Jiwoo, né? Ela chega voando rapidamente, o Bero. Yojinho e Hanekawa ficam surpresos e assustados ao ver o Bero de perto. Sun Jiwoo então observa as suas sombras e elogia o trabalho de todos. Bero então, orgulhoso, agradece o seu soberano, e em seguida Sun Jiwoo já pede pro Yojinho e a Hanekawa se afastarem dessa batalha, e assim os dois deixam o campo de combate. Então ele dá a ordem para outro corpo de gigante erga-se. E imediatamente vários gigantes derrotados se tornam sombras, criando um exército literalmente gigantesco. E agora Sun Jiwoo tem um exército ainda maior ao seu comando, e ele ordena que todas as suas tropas avancem para a luta. E todos os soldados das sombras avançam: gigantes, orcs, soldados normais, formigas, najas e ursos. Um verdadeiro exército de elite de sombras, tão poderoso quanto diversificado. E bom, o alvo era ninguém menos que o gigante que estava protegendo o portal. E as sombras estavam avançando rapidamente em direção a ele. E Sun Jiwoo estava observando tudo de longe. Mas acontece um problema. De repente ele percebe algo estranho. Os olhos do gigante estavam brilhando de uma forma diferente. E antes que ele pudesse reagir, um ataque absurdamente forte é lançado. A espada suprema desse guardião dos gigantes corta o exército das sombras do Sun Jiwoo com um único golpe. E o impacto é tão absurdo que até prédios e os solos são partidos ao meio. E nesse momento Sun Jiwoo percebe a verdadeira força daquele oponente. E com apenas um ataque, mais de 100 sombras tinham sido destruídas. Esse gigante, ele era diferente. A aura mágica que ele emanava era tão intensa que até mesmo Sun Jiwoo sentiu um arrepio e pensou em fugir. Mas em vez disso assustá-lo, isso só deixou o Sun Jiwoo ainda mais animado para a luta. E do outro lado do campo de batalha, o Fang, conhecido como Tusk, lança um feitiço de fogo diretamente na direção desse gigante. E Sun Jiwoo, vendo tudo aquilo, ele sabe que ele tem apenas duas opções: ou fugir e deixar o problema ali, ou enfrentar de frente o problema e acabar com ele ali mesmo. Mas sem hesitar, ele decide lutar. E a
as chamas do Fang atingem o gigante e outro gigante que era dos exércitos dele tenta ir pra cima do gigante líder, né? Mas mano, esse gigante ele era absurdamente forte e com apenas uma mão ele bloqueia o golpe e com o movimento da sua espada corta esse gigante das sombras ao meio. As formigas das sombras então avançam em direção ao pé do gigante, escalando seu corpo e tentando devorá-lo. Mas os gigantes, em uma velocidade muito rápida antes que elas pudessem subir o seu corpo, chuta elas e lança elas para longe. Então o Bero nesse momento estava pronto para atacar, mas o Sun Jiwoo impede ele, pois ele queria esperar o momento certo. E ele pensa consigo mesmo que tudo aquilo que estava acontecendo estava dentro das previsões que ele estava calculando. E como ele ainda tinha muita mana guardada dentro do seu corpo, ele ia deixar os seus soldados atacarem o gigante para descobrir a sua fraqueza. Enquanto isso, o gigante continuava atacando as sombras do Sun Jiwoo, destruindo elas com extrema facilidade. E Sun Jiwoo começa a perceber algo importante. A mana desse gigante cobre o seu corpo como se fosse uma armadura. E é exatamente por isso que ele não sente necessidade em se defender, pois aquele gigante confia cegamente da sua invulnerabilidade. No entanto, com tantos ataques das sombras do Sun Jiwoo, uma sombra conseguiu penetrar sua defesa. Nesse momento, o Sun Jiwoo decide que é hora de contra-atacar com tudo. Ele então invoca o Kaizo, os seus dragões das sombras, e parte para o ataque ao lado do Igris e do Bero. Bero então é o primeiro a atacar, voando diretamente na direção da cabeça do gigante. Mas nesse momento, o gigante percebe que ele ia ser ferido e se esquiva do Bero. Em cima do Kaizo, o Igris empunha a espada do Rei do Baran e invoca vários raios em direção ao gigante. Em um piscar de olhos, ele invoca vários golpes elétricos em direção ao gigante e esse golpe era tão forte que era capaz de decapitar o gigante. Mas mais uma vez o inimigo se desvia no último segundo, sabendo que ele ia ser ferido. Sun Jiwoo nesse momento tem um estalo e fala que ele sabia. Mas antes que pudesse reagir, o gigante então avança com sua espada na direção do dragão Kaizo. Com isso, Kaizo é atingido em cheio e cortado ao meio, mas o Igris é diferente, ele reage na hora, pulando no braço do gigante e correndo em direção dele como se fosse um raio. E com sua espada demoníaca, avança direto para sua cabeça. O Igris tenta acertar um golpe fatal a queima-roupa no gigante, mas o gigante reage rápido e bloqueia o ataque elétrico com a outra mão. O impacto do choque ilumina tudo ao redor, e no meio desse clarão estava o Sun Jiwoo pronto para atacar o gigante. O gigante fica assustado ao ver o Sun Jiwoo avançando e com um movimento o Sun Jiwoo corta a parte do seu olho. E mesmo que fosse um ferimento que não acabasse com o gigante, o Sun Jiwoo observando murmura que foi exatamente como ele imaginou. E nesse momento o Bero aparece entrando na luta também. E com suas garras afiadas ele começa a cortar todo o gigante com ela. De repente, um corte surge no rosto do gigante e o Sun Jiwoo decide que era hora de acabar com tudo aquilo. Assim, ele ativa a autoridade do monarca e invoca todas as suas adagas. E dessa vez seria um ataque com força total. E com essa habilidade as adagas voam para cima do rosto do gigante e atingem ele sem parar de vários lugares diferentes. E enquanto essas adagas continuavam cortando o gigante, o Igris e o Bero não paravam de atacar também. E de longe, o Yojinho e a Hanekawa observavam a cena em choque e comentam que aquilo não era mais uma batalha entre um caçador e um monstro, mas sim parecia mais uma luta entre dois monstros. Yojinho, como sempre, sorri e fala que seu irmão realmente era incrível e que ele estava orgulhoso. Voltando para a batalha, vemos o rosto do gigante completamente dilacerado e o Sun Jiwoo se preparando para o golpe final. E com a autoridade do monarca, além de lançar as adagas, ele também se lança no ataque. E com uma precisão muito específica, ele perfura completamente o olho esquerdo do inimigo. Assim, ele grita para o Bero também atacar. E sem hesitar, o Bero avança como se fosse um flash de luz. E seguindo a ordem do Sun Jiwoo, ele mergulha no olho do gigante, entrando no corpo dele. E do lado de fora, o Sun Jiwoo continua atacando o monstro sem parar, enquanto o Bero destrói ele por dentro. Nesse momento, vemos o gigante começando a agonizar, tossindo sangue, até que finalmente, sem forças para continuar, ele cai de joelhos. O gigante cai de joelhos derrotado e Sun Jiwoo finalmente vence a batalha. Como resultado, ele sobe vários níveis de uma vez. E Yojinho, como sempre, corre até ele, chamando ele como seu irmãozão. E ele comenta que ele sempre soube que o Sun Jiwoo conseguiria derrotar aquele boss gigante. No entanto, tinha um problema com tudo isso. O Sun Jiwoo percebe que o sistema não notificou a sua vitória sobre o chefe da dungeon.
E isso só significava que a luta ainda não tinha acabado. Além disso, o corpo do gigante não estava liberando aquela típica fumaça negra, e basicamente aquela fumaça servia para sinalizar se Sun Ji poderia extrair a sombra ou não de um monstro. E Sun Ji comenta que imaginava que isso poderia acontecer, mas ele fica cauteloso e pede pro Yojinho esperar enquanto invoca sua adaga. E de repente, o Bero surge da boca do gigante, e nesse momento Sun Ji percebe que ele não conseguiu sentir a presença do Bero, mesmo depois de matar o monstro, o que era um pouco estranho. Mas antes que ele continuasse entendendo a situação, uma explosão ocorre naquele portal de Rank S. Nesse momento, um clarão toma conta de toda a cidade, seguido por vários raios negros saindo dali. Sun Ji fica surpreso com isso, pois aquilo era um fluxo massivo de mana. E a explosão é tão forte que o Bero já corre para proteger o seu mestre, enquanto Igris protege o amigo do Sun Ji, o Yojinho. E felizmente ninguém se machuca com isso, e logo depois disso Sun Ji percebe que o portal estava literalmente absorvendo a mana daquele gigante que morreu. E a quantidade de energia era tão forte que causou um corte no rosto do Sun Ji, e isso nunca tinha acontecido antes, apenas com energia. E nesse momento ele pede pro Yojinho ficar ali enquanto ele vai investigar o que estava acontecendo. E Yojinho nesse momento pede pro seu irmão tomar cuidado com aquilo. E nesse momento o Sun Ji avança rapidamente e atravessa o portal. E quando ele entra no lugar do outro lado, ele fica surpreso com o que ele encontra. Bom, em vez de ele encontrar uma dungeon, ele se vê entrando em um castelo, e ele não esperava por isso. E bom, o corredor que ele tava era muito grande, com vários pilares estruturando o castelo inteiro. E Sun Ji percebe que aquele lugar foi feito exatamente para gigantes. E de repente ele ouve um som dentro desse castelo. E o som era uma risada, e Sun Ji e Bero já ficam em alerta. Ele acha isso estranho e se pergunta quem iria rir depois de ver que um inimigo acabou de atravessar o portal. Isso deixa o Sun Ji achando que esse cara deve ser interessante, e ele já segue adiante. E depois de um tempo ele encontra o ser que estava rindo. E diante dele tinha um gigante acorrentado e gargalhando, falando que tudo aquilo era hilário. Nesse momento ele chama os governantes de malditos e pede para que eles venham ver quem o encontrou. E nesse momento esse ser olha pro Sun Ji e fala que ele fez um bom trabalho em achar, chamando ele de monarca. E Sun Ji, observando melhor esse ser, percebe que esse ser estava acorrentado por correntes mágicas e um selo estava nos seus pés. E Sun Ji, um pouco surpreso com isso, pergunta se esse ser era realmente o chefe da dungeon. O gigante então olha diretamente para o Sun Ji e fala as seguintes frases: "Me liberte, pois eu sei quais são os planos do soberano, então me liberte dessa corrente", pois os dois precisavam avisar os outros monarcas. Mas de repente ele olha para o Sun Ji e para de falar. Ele começa a analisar o Sun Ji com mais atenção do que ele tinha visto e comenta que ele não conhecia o Sun Ji. Sun Ji então encara ele e pergunta se foram os governantes, esses governantes que deixaram aquele gigante daquele estado. O gigante então, olhando para ele, comenta que eles usaram o gigante como um alicerce para começar a verdadeira guerra. E bom, aquilo era um pouco diferente de tudo que o Sun Ji já tinha ouvido. Porque, mano, basicamente ele já havia conversado com vários monstros diferentes antes, mas nenhum deles conseguia explicar a sua origem. Então Sun Ji aproveita essa oportunidade e pergunta o que são esses governantes. Então, o gigante continua explicando que esses governantes são inimigos dos monarcas. E nesse momento, Sun Ji se pergunta se esses governantes também seriam seus inimigos ou aliados. E nesse momento ele pergunta por que esses seres então prenderam o gigante. O gigante então responde que o motivo era exatamente o que o Sun Ji estava pensando. Era porque ele era um monarca também. E ele tinha certeza de que tanto os governantes quanto os outros monarcas estavam atrás do Sun Ji. O gigante então comenta que o Sun Ji agora ele não teria força o suficiente para enfrentá-los e por isso ele precisaria de mais poder e influência. A palavra influência deixa o Sun Ji um pouco surpreso e ele pergunta como ele conseguiria isso. O gigante, olhando para ele, comenta que era só ele libertá-lo do selo, pois ele iria ajudá-lo. Sun Ji então encara ele um pouco mais sério e pergunta por que raios ele confiaria naquele ser, já que não faz sentido um monstro ajudar um humano. O gigante então comenta que ele podia provar isso e começa a conjurar um encantamento. E nesse momento Sun Ji recebe uma notificação do sistema. A notificação dizia que Legia, o monarca dos gigantes e do início, ativou a habilidade Juramento Mútuo da Verdade. E bom, se Sun Ji aceitasse essa notificação, ambos não poderiam mentir um pro outro. E nesse momento Sun Ji, olhando para a notificação, decide aceitar. E com um contrato selado, o Legia pede novamente para ele ser libertado. Sun Ji então comenta que iria confiar nele, mas no mesmo instante a sua voz some.
O gigante, dando um sorriso, fala que esse era o efeito do juramento da verdade. Você está impossibilitado de mentir. Sun Jiwoo, então, entendendo a situação, pergunta pro Legia como ele conseguia falar diretamente e livremente diferente dos outros monstros. O Legia, olhando pra ele, retruca a pergunta, perguntando o que ele queria dizer com o monstro. O Sun Jiwoo queria dizer os seres que saíam de portais. Nesse momento, o monarca dos gigantes olha pra ele e fala que ele entendeu que ele estava falando dos cidadãos do caos. O monarca dos gigantes então continua olhando pro Sun Jiwoo e fala que ele iria mesmo perguntar isso. Como vocês podem considerar os cidadãos do caos e esses monstros que saem dos portais como iguais? E nesse momento o Sun Jiwoo fica um pouco confuso e ele acaba de perceber que ele entrou em algo muito maior do que ele imaginava. Então o monarca dos gigantes começa a explicar que os seres que saem dos portais, na verdade, eles seriam meio que fugitivos. Eles foram capturados depois de perderem a guerra contra os governantes e acabaram ficando presos por tanto tempo que acabaram perdendo a consciência. No entanto, o gigante era um monarca. Por isso a inteligência dele era muito superior a desses monstros. E é por isso que ele aguardou tanto tempo para conseguir escapar bem debaixo do nariz dos governantes. E foi assim que o Sun Jiwoo acabou encontrando aquele monarca ali. Sun Jiwoo então pergunta se os governantes por acaso são aquele exército branco que pareciam seres celestiais ou até mesmo anjos de armadura. O monarca então, com um tom de desprezo, fala que era isso, exatamente esses seres. E ele comenta que aqueles vagabundos são os soldados dos governantes. E bom, assim como a gente, o Sun Jiwoo fica meio confuso com tudo isso, porque a gente também tá confuso. E então ele pergunta por que os governantes continuam enviando monstros para a Terra. Então, Legia, dando um sorriso meio estranho, ele comenta que ele já disse isso, eles estão se preparando para uma guerra. Então os planos do governante é basicamente modificar esse mundo para se transformar em um campo de batalha contra os monarcas. E bom, Sun Jiwoo ainda não entendia a diferença de soltar monstros na Terra e preparar uma guerra. Ele pergunta como isso fazia parte do plano deles. Legia então está explicando que era simples, eles estavam basicamente injetando mana nesse mundo da Terra. Então Sun Jiwoo começa a perceber de verdade o que ele estava tentando entender desde o começo. E era basicamente o seguinte, se os monstros que saem do portais são um desastre, a mana que vinha junto com eles era como se fosse uma bênção. E bom, não é apenas os caçadores que pensam assim, mas sim o mundo inteiro, tanto que tem vários benefícios da mana dos monstros. Pedras de manas, itens mágicos, armas, atualmente tudo que tem mana é extremamente valioso. Então ele pergunta pro Legia se aqueles itens são a base daquela guerra. E Legia então confirma que é exatamente isso. Isso é o preparo dos governantes. Ele comenta que não há forma melhor de espalhar poder de formas que não existia do que espalhar poderes de seres que já possuíam. E é exatamente por isso que eles usaram os prisioneiros, os governantes usaram os prisioneiros como catalisador desse processo. E é exatamente por isso que a concentração de mana do mundo está aumentando e por isso que está surgindo vários portais. E Sun Jiwoo começa a perceber os efeitos que os governantes querem causar na Terra. Eles querem fortalecer a Terra para aguentar o impacto da Guerra dos Monarcas. E Legia confirma que tudo isso era exatamente como Sun Jiwoo estava pensando, pois essa guerra era a revanche entre os governantes contra os monarcas. O monarca dos gigantes então comenta que o mundo que o Sun Jiwoo vive em breve vai se tornar um verdadeiro inferno. Então Sun Jiwoo começa a ficar preocupado como vai ser o mundo após isso. O Legia então olha para o Sun Jiwoo e comenta que eles não tinham tempo, pois assim que os governantes descobrirem que o Sun Jiwoo e eles conversaram, eles não iriam ficar parados e iriam até lá. E até mesmo o enviado deles já deve estar a caminho. Sun Jiwoo então olhando pra ele pergunta que o monarca dos gigantes já falou várias vezes que aqueles otários estão atrás dele, mas nunca explicou o motivo. Ele pergunta então pro monarca por quê. Então Legia olha pra ele e responde que era exatamente como ele pensou, o Sun Jiwoo realmente não sabe de nada. E ele comenta que o poder que agora ele tem não era originalmente dele. E o fato dele agora possuir esse poder significa que o verdadeiro monarca por trás desse poder traiu os outros monarcas. E isso fez dele inimigo tanto dos monarcas quanto dos governantes. Nesse momento, Sun Jiwoo começou a ficar um pouco estressado com isso e preocupado também. Mas o Legia prometeu que lutaria ao seu lado e sempre estaria no lado dele. Então, pela última vez ele pergunta se o Sun Jiwoo iria ajudá-lo ou não. E por um momento o Sun Jiwoo percebeu algo estranho. A aura de Legia era intensa, mas então ele pensou em algo melhor. E por isso ele perguntou pro Legia se talvez não fosse melhor ele utilizá-lo como sua própria sombra. E nesse momento o Legia começou já a ficar bolado com isso e também surpreso.
Ele começa a se perguntar o que estava acontecendo e se aquele ser humano estava realmente desafiando ele nesse nível. Então ele começa a explicar que monarcas e governantes são feitos de corpos astrais, e quando corpos astrais são destruídos, eles simplesmente somem. Isso significava basicamente que ele não poderia se tornar uma sombra. E ele comenta que isso significava que ele não poderia se tornar um dos seus soldadinhos. Então ele pergunta para o Sun Jiwoo se já não bastava ele ficar do seu lado. Sun Jiwoo então compreendeu isso que o Legia disse, mas algo dentro dele falava que ele ainda não sabia todos os detalhes da história. E ele estava sentindo que estava deixando passar um detalhe importante. E nesse momento ele invoca uma das suas adagas negras e o Legia fala então para ele quebrar a corrente com ela. Então Sun Jiwoo se aproxima do Legia e pergunta para ele se ele realmente tinha dito que estava do lado dele, certo? Então Legia confirma que sim, e que se ele ajudasse o Monarca dos Gigantes, o Monarca das Gigantes ajudaria o Sun Jiwoo. E assim, o contrato do Monarcas não pode ser quebrado, então teria que ser feito. Então, nesse momento, sem hesitar, o Sun Jiwoo corta as correntes que prendiam o braço direito do Legia, e no exato momento que as correntes se romperam, algo estranho começa a acontecer. Por um breve instante, o Legia teve a sensação de enxergar uma outra pessoa no lugar do Sun Jiwoo. Isso era a imagem do Monarca das Sombras verdadeiro surgindo em um piscar de olhos. Nesse momento, o Sun Jiwoo faz uma pergunta muito importante. Então você realmente está do lado dos humanos? Nesse momento, Legia permaneceu em silêncio e Sun Jiwoo percebeu que ele estava hesitando. E ele estava hesitando por conta do juramento da verdade, e o Sun Jiwoo percebeu isso. Então, Sun Jiwoo sabia que ele não podia mentir, e nesse momento também ele percebeu algo no pescoço do Legia. Um cristal mágico estava preso na sua nuca e o Sun Jiwoo percebeu esse cristal e perguntou para os monarcas dos gigantes se aquele cristal significava que o monarca estava sobre as ordens dos governantes. Assim como os monstros recebem aquelas ordens de mate os gigantes, ele também estava sendo controlado por algo similar. E de repente o Legia começou a ficar muito bolado, e em um instante ele tentou atacar o Sun Jiwoo com o seu braço que estava livre, e Sun Jiwoo percebeu na hora que o acordo entre eles não estava mais de pé e tinha acabado. Então ele desvia do golpe e começa a pensar que manter aquele ser vivo seria arriscado demais para a humanidade, já que aquele ser, por mais que estivesse preso, se ele fosse solto, ele poderia se tornar uma ameaça devastadora. E sem hesitar, o Sun Jiwoo crava sua adaga no peito do gigante. Legia arregala os olhos e grita que o Sun Jiwoo estava enganado. Ele comenta que ele não era o desastre, e sim o Sun Jiwoo que era esse tal desastre para a humanidade. Então, ele ruge de raiva e tenta morder a cabeça do Sun Jiwoo, mas o Sun Jiwoo desviou rapidamente e já começou a atacar o gigante sem parar. E em segundos ele começou a perfurar várias partes do corpo do Monarca dos Gigantes, mas o Monarca dos Gigantes, mesmo cuspindo sangue, ele não desiste e comenta que quanto mais os humanos e o cidadão do caos lutarem, mais intensa essa guerra vai ficar. Então, à beira da morte, o Monarca fala que espera que tudo que o Sun Jiwoo tente proteger seja consumido pelas chamas da terra. Sun Jiwoo então encara ele friamente e fala que isso não iria acontecer. E nesse momento, com a sua adaga, ele corta a cabeça do Monarca dos Gigantes. E nesse momento, o Legia foi derrotado e o boss da dungeon cai finalmente, né? Porque ele era o boss, entre aspas. Assim, ele recebe uma notificação do sistema falando que Legia, um dos 9 monarcas, estava morto. Assim, os pontos de experiência do Sun Jiwoo estavam sendo acumulados, mas a quantidade era tão grande que demoraria um tempo para começar a ser processada no sistema. Sun Jiwoo então sai desse portal de Rank S e infelizmente ele realmente não conseguiu transformar Legia em uma das suas sombras, mas pelo menos levou o cristal de mana dele como recompensa. Enquanto isso, o corpo do monarca derrotado começou a se desentregar, e Sun Jiwoo subiu para o nível 122.